Olá, poderosa! Hoje vamos aqui com mais um Conversa Poderosa e nós estamos aqui falando sobre maternidade, né? Esse é o nosso segundo vídeo falando sobre maternidade. O primeiro foi o relato do parto e hoje eu vou contar para vocês, como combinado, o relato pós-parto, 15 dias pós-parto. Então, na verdade, os primeiros 15 dias, né? Vou contar aqui pra vocês como que foi esses primeiros 15 dias, o que aconteceu, é, como que está sendo essa transformação, tanto física do corpo, quanto no geral, né, com o bebê. Então, vou contar tudo pra vocês agora nesse vídeo, então vem comigo. Bom, poderosos, então vamos lá para o nosso relato pós-parto, os primeiros 15 dias. Bom, vou começar a falar sobre as mudanças, né, no meu corpo, o que eu senti nesse período aí pós-parto, desde quando o bebê nasceu. E esse pós-parto, o pós-parto, né, ele é uma fase assim um pouco complicada, né, uma fase um pouco delicada que nós mulheres passamos. Eu costumo dizer que é uma montanha russa. O pós-parto, ele é uma montanha russa de sensações, transformações, acontecimentos, porque uma hora você está lá em cima e de repente você está caindo de uma vez só. E é muitas sensações em um só momento, né? No corpo, vou contar para vocês que após o parto, né, o parto foi normal, então foi um parto bem tranquilo e a recuperação também foi super tranquila. Mas é super normal quando você está amamentando, né? Inclusive a amamentação, ela é extremamente importante nesse período, porque vai ajudar na recuperação também do corpo da mulher, né? Não é importante para o bebê também, muito importante, porque vai fornecer ali os nutrientes e vitaminas que o bebê precisa nessa fase, mas também é muito importante para o corpo da mulher. Eu percebo que ajuda muito na recuperação do nosso corpo. E falando em recuperação do corpo, nos primeiros dias, quando a gente está no hospital, quando a gente começa a amamentar, a gente sente uma contração, uma cólica um pouquinho forte, assim, né? Isso significa o quê? Que é o útero contraindo, né? Então, conforme você vai amamentando, a amamentação ela vai ajudar nessa recuperação. Então, o útero ele vai contraindo para voltar ao seu tamanho normal e, consequentemente, nós vamos sentindo essa contração, tá? Na amamentação. Isso é mais nos primeiros dias mesmo, eu senti nos 3 primeiros dias. Depois eu não senti mais essa cólica, assim, de contração, né? E é bem no momento que você está amamentando mesmo que você começa a sentir aquela cólica contraindo. E falando dos 3 primeiros dias lá no hospital, gente, é muito difícil a gente descansar no hospital. Primeiro porque a gente tá com aquela adrenalina toda de transformação, de mudança de pós-parto, né? Do novo, do bebê ali, novo, você tá paparicando, olhando ele, né? Então, e aí é um entra e sai no quarto toda hora das enfermeiras para medir a sua temperatura, a temperatura do bebê, para medir a sua pressão, para te dar remédio. Então, essa agitação toda no hospital faz com que a gente descanse menos, né? Então, geralmente a gente passa aí 2 noites, são 3 dias, 2 noites, né? É, e são dias que a gente dorme muito mal e descansa muito mal. Só que o corpo só vai sentir isso depois, né? Então você não vê a hora de chegar em casa, sabe, de ter o seu cantinho ali na sua casa. Eu não vi a hora de chegar na minha casa e quando eu cheguei na minha casa foi a melhor sensação do mundo, sabe, gente? Como é gostoso voltar pra casa, como é gostoso deitar na nossa caminha, né? Não tem nada melhor do que isso. Então, e a primeira semana do bebê em casa é uma semana assim bem complicada, porque é uma semana de transformação mesmo. É uma semana em que você vai se acostumar ali com o novo, em que o bebê também está se acostumando com aquele ambiente novo fora do útero, né? Então é tudo muito novo para o bebê e para a mamãe também, que a partir dali começa uma nova vida, uma nova jornada. Esses 3 primeiros meses, né, são os meses mais em que o bebê vai demandar muito da mãe. Então é necessário a gente ter muita paciência, é necessário a gente ter respeitar os limites do nosso corpo também, e é necessário a gente dar essa pausa, né? Viver esse momento, sabe?
Muitas vezes vão ter situações que a gente pensa assim, nossa, não vai passar, né? A gente fica muito vulnerável. É, esse negócio da gente dormir pouco, da gente acordar várias vezes à noite. Na primeira semana, o bebê, pelo menos no meu caso, o bebê ele não, e outros casos que eu já vi também, o bebê ele tá ali ainda aprendendo a mamar, né? Ainda tá se familiarizando ali com os horários. Então, ele não sabe diferenciar dia e noite, então pode ser que o bebê troque o dia pela noite. O bebê, ele nos primeiros dias, como ele ainda não se organizou com as mamadas, ele mama de pouquinho em pouquinho várias horas. Então, às vezes de 30 em 30 minutos, de 1 em 1 hora. Por isso que a gente, eu no meu caso, né, eu dou a mamada livre demanda, que é quando o bebê quer mamar, eu dou o mamar para ele, né? Então ele tá 100% no leite do peito e é livre demanda. Sempre que ele quer mamar, eu vou lá e eu dou o mamar para ele. Não necessariamente de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, né? Isso na primeira semana tinha um intervalo muito curto, de 1 em 1 hora, de meia em meia hora, como eu falei para vocês. Depois, o próprio bebê ele vai se acostumando com aquilo, com aqueles horários, ele vai ajustando, né? Então ele se ajusta com os horários dele e aí começa a ter esses intervalinhos maiores, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, porque eles começam a aprender ali certinho a mamar, né? A mamar por mais tempo, entendeu? E aí os horários começam a ficar melhores, né? Tanto as sonequinhas do bebê de dia e à noite, conforme os dias vão melhorando, tá? Então tudo vai se ajustando aí os horários, até mesmo a gente começa a se organizar, né, com os horários, a hora que o bebê dorme, que a gente começa a se ajustar ali de acordo com o tempo do bebê, né? A prioridade nesse momento passa a ser o bebê. Então a gente se ajusta nos horários dele e não ele nos nossos horários, né, nesse primeiro momento. Mas é tudo questão de você se organizar e respeitar esse momento. É muito importante você respeitar esse momento e viver esse momento, sabe? Um dia de cada vez. A parte que eu vou falar assim pra vocês, a parte mais difícil dessas primeiras semanas, desse pós-parto, né? Como eu falo pra vocês, que é onde a gente fica muito vulnerável, é a parte que a gente fica em segundo plano, né? Nesses primeiros dias, como eu falei pra vocês, o bebê demanda muito da gente, da mãe. 24 horas, ele demanda bastante. E a gente fica um pouco de escanteio, né? A gente fica um pouco de segundo plano. Às vezes eu tento me organizar pra conseguir fazer uma coisa ou outra ali, sabe? Mas tem dia, gente, tem dia que o pijama a gente só tira de tarde. Tem dia que cabelo só vai pentear à noite. Então, tem dias que são mais corridos, tem dias que a gente consegue se organizar mais. E é o que eu falei, conforme o tempo a gente vai se organizando, né? Mas os primeiros dias são bem tensos, porque a gente fica muito vulnerável, o corpo ele tá em transformação, né? O nosso corpo ele fica muito diferente, então a gente sente essa transformação, né? Nós mulheres, nós sentimos essa transformação. E eu sou uma pessoa super agitada, eu quero fazer muita coisa, eu quero já estar eu quero, sabe, é difícil, eu não consigo ficar parada por muito tempo, eu quero estar agilizando as coisas, fazendo, então, esse processo de respeitar, de parar, de entender que é o momento de dar uma pausa, às vezes é um pouco complicado, mas é necessário, né? A gente tem que entender isso aí. E é necessário a gente dar uma pausa e respeitar o corpo nessa fase, né? Nesses primeiros dias. E então acho que o que pegou mais foi esse lado, sabe? De ficar um pouco em segundo plano, sabe? De você não conseguir se cuidar muito bem. É um pouco complicado, mas eu já consegui me ajustar aí em algumas partes, né? Pra conseguir voltar e voltando aos pouquinhos à rotina normal. É muito importante quando a gente tem alguma ajuda, né? Então você dividir as tarefas com alguém, porque como eu falo, você vai ficar 100% concentrada no seu bebê, você quase não consegue cuidar de você mesma, mas é necessário você ter um tempo para cuidar de você.
Então, é muito importante você ter alguém para ajudar nas outras tarefas, né? No meu caso, eu não tive assim alguém para ficar aqui a primeira semana, né? Minha mãe não pôde vir para cá ficar comigo. E eu fui me ajustando como dava, gente. Como dava, meu esposo, ele só ficou 2 dias comigo, porque depois ele teve que voltar ao trabalho. Então eu fui me ajustando conforme dava. E o Miguel, meu filho mais velho, me ajuda muito. Mas também tem um certo momento, assim, que a gente tá tão concentrada no bebê, que para quem tem 2 filhos, né, é um pouco complicado. Eu tô passando por essa fase. Porque você quer dar atenção pro teu outro filho, você precisa descansar e você precisa dar atenção pro menor. Então, isso que eu falo da tal da montanha russa, né? São situações que você fica meio assim sem saber o que fazer, sabe? Você não sabe se dá atenção pro filho, você não sabe se a sua mente você quer descansar, o seu corpo quer descansar, você precisa dar atenção pro bebezinho, pro recém-nascido. E o tempo que te sobra, você quer fazer, tipo, o horário que o recém-nascido dorme, que o bebê dorme, geralmente a gente quer fazer as outras coisas, né, que a gente está acostumado a fazer. Ou cuidar da gente, ou tomar um banho, ou descansar também, que é muito importante. Às vezes a gente tem a noite, tem noite que a gente dorme, tem noite que a gente não dorme, tem noite que a gente descansa mais, tem noite que a gente não vai descansar. Então a gente tem que aproveitar os horários que o bebê também cochila à tarde pra gente poder descansar, né? E aí você fica nessa, sabe? Nesse impasse. Ai, será que eu descanso? Será que eu faço tal coisa? Então, é aquela questão de você respeitar o corpo e você entender que é um momento, é uma fase, não tem problema nenhum você parar um pouco e descansar e cuidar de você. Mas é tudo questão de organização e graças a Deus eu tô conseguindo me organizar e organizar os horários certinho, né? E o Miguel tem me ajudado bastante nessa parte, assim, uma coisa ou outra que eu preciso, ele sempre tá ali para me ajudar. Então é muito importante, né? Em questão de receber o irmão mais novo, né? Graças a Deus foi super tranquilo. Até agora a gente não teve muito impasse, assim, não teve muito essa questão de ciúmes. O Miguel, ele recebeu muito bem o irmão dele, né? E ele é muito proativo, ele quer muito ajudar, ele quer muito estar próximo ali em tudo, sabe, do bebê. E é muito importante, né? A gente manter o irmão mais novo sempre ali envolvido em tudo, para que ele não se sinta também excluído, ou para que ele não sinta esse processo de mudança, de transformação de uma forma negativa, né? Que seja sempre positivo. E isso, gente, aos pouquinhos a gente vai voltando, principalmente para mim que trabalho em casa, né, com a internet, eu fico querendo fazer muita coisa, mas na primeira semana eu quase não consegui mexer no celular, de tão corrido que tava o dia, né? É muito engraçado como muda de verdade, é uma mudança assim, repentina, né? E por mais que é o segundo filho, a gente esquece como que era, assim, ter um recém-nascido dentro de casa. Mas, concluindo tudo, é muito gostoso e tudo passa muito rápido. Então a gente tem que saber aproveitar cada momento, sabe? Às vezes eu cheiro assim, sabe? O cheirinho do bebê tem um cheirinho tão especial, o cheirinho de bebê. É o cheiro de bebê mesmo, é o cheiro deles, sabe? E esse cheirinho, assim, ele é tão confortante, ele é tão agradável, né? É um cheirinho que a gente quer recordar a vida inteira. Então, igual, 15 dias passaram super rápido, né? Às vezes a gente quer que passe um pouco mais rápido por ser uma fase mais delicada, mas é muito importante a gente saber aproveitar cada momento, cada fase, né? E viver, gente, viver o hoje, sabe? Viver o melhor que a gente tem para viver hoje, né? E o amanhã, como eu sempre costumo dizer, pertence a Deus, né? Então, é isso, é respeitar, viver o hoje, viver o momento e aproveitar o máximo possível. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei aqui, compartilha comigo a sua experiência também, tá bom? E, gente, e é isso. Um grande beijo, curta o vídeo, compartilha com alguém aí
E fique com Deus. Tchau, tchau.